Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Nessa edição do ED Pesquisa, em celebração ao Dia Nacional do Poeta, recebemos um convidado especial que é a prova de que arte e ciência andam de mãos dadas. Bruno Dalmas, historiador, professor, escritor e atualmente mestrando em Gestão Integrada do Território aqui no Univale, e nós vamos conversar sobre como a poesia e a literatura pode nos ajudar a pensar o nosso território e as nossas próprias existências. Bruno, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Obrigado, professor Edmárcio. Sempre bom estar aqui na TV Univale e agregando de algum modo aqui na nossa querida Univale. Ok, obrigado, Bruno, pela sua presença. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse, a partir da sua experiência, como professor já há alguns anos, historiador e escritor em Valadares, como que você define aí, a essência de um poeta e qual que é a importância da gente ter um Dia Nacional do Poeta? Bom, definir a essência de poeta é muito difícil, porque os poetas são tantos, portanto são tantas as essências, mas o poeta está inserido nessa sociedade, digamos, urbano-industrial, enquanto uma contramola que resiste, para citar um pouco Secos e Molhados, uma contramola que resiste a essa sociedade tão repetitiva, tão massacrante. Ele é o famoso fora da curva nessa sociedade, É o inutensílio, para usar também uma expressão, Paulo Leminski fala muito nisso, O poeta, ele não é uma excrescência ornamental da sociedade, ele é uma coisa necessária, porque ele acaba dando voz a tantos outros que querem berrar nessa sociedade que sufoca. E aí, você fez isso muito bem em 2023 com o seu livro, O Homem da Chuva, que foi publicado em 2023. Eu queria que você falasse um pouco, apresentasse a sua obra, como que foi a elaboração e toda a recepção, que você teve a partir do lançamento. Sim. Eu publiquei, no final de 2014, meu primeiro livro, o Sobre Lábios e Lábias, que era um livro de produção independente, e 11 anos depois, eu venho publicar O Homem da Chuva. Desses anos, do primeiro até agora, foi uma trajetória de maturidade, O Homem da Chuva é um livro muito mais maduro quando comparado ao Sobre Lábios e Lábias. É um livro que as pessoas vão perceber quem que é o Bruno Dalmas, poeta, É um livro onde eu finalmente encontro a minha voz poética. Tem isso no nosso meio, de escritor, de poetas, a voz poética, a digital daquele poeta, a identidade, como é que ele escreve. E é um livro que revela, por exemplo, a minha influência na poesia marginal, dos anos 70 e 80. Minha poesia é uma sopa daquelas referências dos anos 70 e 80. Então, as referências em Chacal, Cacaso, Eurídice Fontela, Paulo Leminski, Ana Cristina César, entre tantos outros, Nicolas Ber, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente, Então acaba que é uma sopa disso e daí nasceu o Homem da Chuva, Eu tenho uma poesia muito concisa, eu não tenho poemas tão longos, é uma poesia um tanto concisa, onde você vai ver troca de trocadilhos, jogo de palavras, Então é um resumo do Homem da Chuva, é isso aí. Muito bom. E, Bruno, como que é ser um poeta em Valadares? Muito bem. Engraçado que tem aquela coisa, Valadares não tem cultura. Eu discordo disso. Valadares tem cultura e muita cultura. Talvez falte um movimento cultural que venha a integrar essas várias culturas. Talvez falte um tropicalismo do Vale do Rio Doce, Acho que nós dos espaços culturais, nós somos muito ilhados, muito espalhados, assim, falta mesmo o movimento. Mas, ainda que vivamos nessas ilhas, nessas bolhas culturais Valadares, tem havido algum reconhecimento da cidade, Eu estava um dia desses num boteco, eu escrevo muito em boteco e cafeterias. Metade do livro aqui, metade dos poemas foi em mesa de boteco, mesa de cafeteria.
Então eu estava no boteco, o famoso Cantinho das Almas, do lado do cemitério, e alguém passou por mim, eu não sei, estava cheio, e falou, ô poeta, e eu nunca vi aquela pessoa. Né? Eu acho que nunca vi também, né? Gente, como assim? Então, assim, a cidade tem acatado, né? Sim. Então, um ou outro me chama para dar entrevista, fala, poeta, né? Para conversar, participo dos saraus. Então, tem sido bom ser poeta em Valadares. Não tem sido ruim, não. E isso é importante, né? Assim, esse poeta chega no mestrado de Gestão Integrada do Território, né? A qual esse programa aqui é de pesquisa vinculado, e aí você tem, né, como proposta pensar os estudos territoriais, a literatura, né, por meio da poesia, né? Como que é possível esse diálogo, né? Como que é possível pensar território, né, que é um conceito que às vezes as pessoas não compreendem, com a perspectiva da literatura e dos poemas? Sim. Quando eu entrei no JIT, inclusive, a proposta nem era levar um possível tema de pesquisa para a área da literatura. Né? Tinha outros temas, alguns esperavam que eu fosse pegar um tema de educação, né, pelo fato de ser professor de história há muito tempo. Mas aí, depois de um mês de JIT, eu pensei, por que não? Né, levar a pesquisa para o campo da literatura, já que eu estou pisando esse terreno enquanto escritor. Aí juntei, né, JIT com Guimarães Rosa, literatura e outras referências mais. Eu respondo essa pergunta pensando na geografia humanista. Né? Ao longo das aulas no JIT, a gente vai descobrindo outras formas de pensar o território. Né? A gente entra com aquela ideia ainda do território, da concepção cartográfica, o território meramente estatístico, né, no sentido do Estado, né, ou território pensado conforme as relações de poder, aí você vai descobrindo que existem outras relações. A geografia humanista me abriu a mente com relação a isso. Né? Você lendo, por exemplo, Marândula, você vê muito isso. Então, pensando na geografia, na perspectiva da geografia humanista, dá para pensar o território também pelas subjetividades, né, pela memória, pelo pertencimento, pelo afeto, e eu acho que a arte entra aí. Né? Acho que a arte é muito reveladora, não só do território, mas das territorialidades. E, levando por esse lado, cai na literatura. A literatura revela muito das camadas e subcamadas que compõem o território, né? E aí entra no Hesbert, né, as multiterritorialidades. Isso. E aí você tem pensado, né, a partir do Guimarães Rosa, né, para poder falar um pouco de território e a partir do conceito território-personagem. Sim. O que você quer dizer com território-personagem associado a Guimarães Rosa? Pois é. Claro que vai ter um respaldo filosófico aí, né, no Gilles Deleuze, mas quando eu pensei o conceito, e aqui também com muita contribuição do meu professor orientador, o professor Bernardo, pensar a ideia de um território que não é apenas palco, ele não é apenas cenário, mas ele é personagem. Para quem lê o Grande Sertão Veredas, e isso requer mais de uma leitura para entender isso, vai percebendo que aquele território sertanejo, ele não é só uma paisagem imóvel, mas ele é um personagem que caminha junto com o Riobaldo. Né? Então, ele coparticipa de toda aquela trajetória dos personagens de modo geral, mas aqui focando no Riobaldo. Então, aquele território se manifesta, de certo modo, entendeu? Então, ele não é só um palco, um mero cenário. Portanto, ele é um território personagem. Ele é aí entra um pouco no Deleuze, né? Nem ia falar um pouco, mas é um território que possibilita um devir, né? Um vir a ser, né? Uma outra forma de ser, que não no sentido evolutivo. O conceito de devir para Deleuze não é sentido de progresso, de evolução, mas vir a ser. Então, eu acho que a ideia de território personagem é nesse sentido. E aí, nesse vir a ser, né, a gente pode pensar aí, talvez, né, que tanto Guimarães Rosa, mas também você, enquanto poeta aqui em Valadares, e todos os poetas, têm esse papel de levar, né, para a literatura personagens ou situações, vivências que talvez não são vistas, né, e que precisam vir a ser, né, a estarem no território personagem. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o papel, né, do poeta para trabalhar esse contexto de resistência, né, de visibilidade, de afirmação cultural de pessoas, cenários, contextos que
ainda não estão aí, né, com essa visibilidade. Sim. Por muito tempo a poesia esteve encastelada, né? Uma coisa mais ali elitizada, mas ela sempre gritou, né? Ao longo da história, ao longo das eras, por que não? A voz dos marginalizados, dos excluídos. Se você pegar ao longo dos períodos históricos, sempre vai ter um poeta atuando. Se você pega a Idade Média, contexto renascentista, está lá o Dante Alighieri, né, com a Divina Comédia, de certo modo, se manifestando, né? Se você vai na Revolução Russa, você encontra o Mayakovsky, né, o poeta da Revolução, né, fazendo uma crítica àquela vida burguesa. Então, não seria diferente no século XXI, né? A poesia pode ocupar outros espaços, inclusive dar voz a esses movimentos marginalizados. Aqui em Valadares nós temos, por exemplo, saraus, né? O sarau do Psia, que já dura 15 anos, coordenado pelo poeta de amicíssimo Marcelo Rocha. Mas você também tem, né, a batalha, né, do DEC, inclusive a Fernanda, que é o mestrando do JIT, está junto lá com o Danilo Corvo, dando voz àquela periferia que ali, pela batalha de rima, está também se manifestando. Eu sou um poeta que gosto muito de combinar forma e conteúdo. Eu sou muito Ezra Pound nesse sentido, né? O Pound ele traz ali os conceitos de melopeia, fanopeia, logopeia. A melopeia é a dimensão melódica do poema, né? A dimensão rítmica. A fanopeia é a dimensão imagética, visual, e a logopeia é a dimensão intelectual reflexiva. Então eu gosto de combinar forma e conteúdo nesse sentido, mas eu não encastelo a poesia nisso. Senão eu estou silenciando vozes que não vão nessa direção. São outras formas, né, do manifestar poético. E aí, fazer isso, né, e hoje você, estando no mestrado de Gestão Integrada do Território, você consegue acionar aí várias áreas do conhecimento para uma perspectiva interdisciplinar. Como que o mestrado de Gestão Integrada do Território, né, que é interdisciplinar, né, aberto a todas as áreas, como que ele colabora nessa perspectiva, né, de trazer ferramentas, mas também metodologias, formas de pensar aí mesmo e de elaboração, né, do seu material? Olha, eu no JIT, eu estou me fazendo uma pessoa interdisciplinar, né, cada vez mais, porque eu tenho uma pesquisa que entrelaça estudos territoriais, literatura e filosofia. Né? Eu sou uma pessoa interdisciplinar no sentido que eu sou um professor de história, sou potencialmente historiador, sou um estudante, né, enquanto mestrando do JIT, e sou um poeta. Então, acredito que traz outras possibilidades de pensar a vida, por que não, holisticamente, né? A ciência foi tão fragmentada ao longo do tempo, né, tão separada, que eu acho que contribui nesse sentido, de nos pensarmos enquanto ser de forma múltipla. Então, o professor Ed não é só o professor Ed, né? Tantos outros territórios e territorialidades que estão no professor Ed Márcios. Isso. E aí, né, para a gente poder pensar, né, a sua prática, né, estando no mestrado, mas você também está na docência. Uhum. Como que é possível, né, transitar aí na docência, na pesquisa, na escrita, na poesia, né? Qual que é essa importância, né? Qual que é a importância de pensar, né, a partir da poesia para a sociedade atual, considerando sua experiência lá de sala de aula, junto com seus alunos? Como que você pensa isso, olhando para o futuro? Olha, em sala eu sou muito mais professor mesmo, né, de história, mas tem sido de forma natural, de forma automática, os próprios alunos me reconhecerem como poeta, né? E eu acredito que é muito mais sentido da referência de muitos alunos que estão vendo ali também um escritor. Eu tenho inúmeros casos de alunos que passaram a ter uma vida de leitor a partir da minha presença em sala de aula, né, com um livrinho na mão, ou às vezes declamando um poema. Então, acho que o contributo ele é maior nesse sentido, né, enquanto um exemplo para tantas outras novas
novas gerações pensando em futuro. E alguns alunos me procuram, perguntando assim, mostrando poemas e tal, e aí você já tem um pouco mais de estrada, e aí eu vou falando, olha, mas você lê os poetas? Poeta lê poeta, né? Quais são suas referências? Olha, você está lendo Drummond, não se preocupe em entender o Drummond, apenas sinta. Então, acho que é mais nesse sentido o contributo, né? Um processo aí, né, de se identificar, né? Sim. Muito bom. Exatamente. E aí, para a gente finalizar, né, essa edição especial em relação ao Dia Nacional do Poeta, né, queria que você deixasse uma mensagem, né, em formato de poesia para quem está nos assistindo. Muito bem, vamos lá, declamar. Isso. Vos digo a minha poesia, a chave que abre a chuva, caso sério sem compromisso. Vos digo a minha poesia, gentileza no abraço do ouriço. Digo-vos a norma oculta, coloquial sem culpa, que tudo quer dizer e não é nada disso. Bruno Dalmas. Muito bom. E é com essa poesia que a gente finaliza. Quero te agradecer, Bruno, a sua participação. E também convido você que nos assiste a assistir todas as edições do EdPesquisa e a programação da Univale TV no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.